Oi, pessoal. Estamos aqui com Diálogos com Dani hoje. Queria passar alguns recados importantes para vocês antes de começar o nosso episódio e antes também de apresentar a minha convidada. Para você que está no YouTube, assistindo esse episódio pelo YouTube, vá lá, assine o meu canal para que você tenha outras informações, outros vídeos e também acesso a outros convidados. Para você que está no Spotify, avalie o Spotify com 5 estrelas para que este episódio e outros episódios possam chegar a mais pessoas. Hoje, o episódio, né, esse podcast está sendo patrocinado pelo Portal do Girassol Eventos, um lugar situado em Campinas, no interior de São Paulo. Ali na região de Joaquim Egídio, uma região extremamente bucólica. É uma fazenda onde você tem toda a infraestrutura para o seu casamento, para o seu evento corporativo, para o seu aniversário de debutante, batizados, aniversários em gerais, casamento. É um lugar extremamente lindo, conheço, né? E aonde também a Lilian, que já esteve comigo aqui no portal, no portal do podcast, desculpe, falando sobre o Portal de Girassol, falando sobre a jornada dela, ela com certeza vai ter um carinho especial e eles têm toda a infraestrutura para o seu evento. Ao longo desse podcast, nós vamos deixar um QR Code para que você que queira conhecer mais sobre o portal, sobre a infraestrutura do portal, possa acessar e ter mais informações. Tenho certeza que, se você fizer o seu evento lá, será um sucesso. E hoje aqui comigo uma convidada extremamente especial. Posso chamar de minha amiga, posso chamar de minha mentora espiritual, Sandra Júlia. Aqui eu vou apresentá-la como escritora, como taróloga. Ela também é professora, no sentido de que ela tem um curso específico para tarólogos, para leitura de tarô, não é? Garanto a vocês que a leitura de tarô dela é totalmente diferenciada. E também vamos falar hoje sobre o livro que ela está lançando, que é, na verdade, a desintoxicação do ser. Desparasitação Desculpa. emocional. Que é isso, exatamente. Eu confundi o nome, desculpa, Sandra. Mas é sobre repete. Desparasitação. Isso. Que nada é do que desintoxicar. Desintoxicação do ser. E com isso vem a desparasitação emocional e espiritual. Então vamos lá, vamos começar, porque hoje eu não sei para onde vamos. Eu sei para onde vamos. Vamos para caminhos mais espiritualizados. Sim. Eu quero abordar algumas questões com você, que eu acho que ela é extremamente interessante. Para quem está vendo, né, a gente aí pelo YouTube, pelo Instagram, você vai ver que sob a mesa a Sandra está com 3 tipos de tarô aqui. Sim. Ela vai falar para nós o que é cada um deles, né? E eu acho que é importante a gente falar qual que é... E aí me corrija, Sandra. Qual que é o objetivo do tarô? Na minha visão, você depois me corrija, eu acho que um bom tarólogo é aquele que ele é responsável pela leitura que ele está fazendo. Sim. Antes de mais nada, ele entende quem é o cliente dele, o que esse cliente está buscando. Sim. E o tarô não é adivinhação. O tarô é uma ajuda, uma orientação de caminhos possíveis que essa pessoa pode seguir. Estou correta, Sandra? Super correta. É isso mesmo. O tarólogo traz para nós a visão necessária de caminhos que nossos dilemas nos impulsiona a perguntar. Então, quando nós estamos frente a um tarólogo, nós temos que observar que o mais importante para ele é a pergunta que você vai fazer. Tá. E para o consulente, o tarólogo precisa representar um leitor, uma ponte que se faz junto a uma ferramenta possível de oferecer caminhos. Então, quando nós estamos frente a uma consulta, nós estamos frente a um ritual. Tá. E é por essa razão mesmo que eu coloco lá no meu curso, o nome do curso
para tarólogos, que é um curso profissionalizante, Tá. não é? E também para todas as pessoas que necessitam, gostariam de fazer uma leitura de tarô, que tem um tarô, como eu sempre falo, um tarô para ser seu, ou Aham. então a sua segunda pele, de fato, a segunda pele que veio da espiritualidade com ela na Terra. Tá. Então, ser um tarólogo significa ter uma escuta ativa. E a escuta ativa, Sandra, a gente acha que é bom colocar aqui, não é aquela escuta passiva, onde a pessoa só ouve, 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 Não, ouve e não faz nada com aquilo que está sendo ouvido e escutado, que são coisas diferentes, né? exatamente. Então, o que que é uma escuta ativa? Escuta ativa é quando você participa, quando Tá, você tem o poder de compreensão, de abraçar aquele problema, aquela situação, aquele setor que o nosso consulente está apresentando, construindo. Você pegar a mão dessa pessoa e caminhar com ela no setor ou no cenário que ela construiu. o que ela de repente está te apresentando ali, numa consulta, por Exatamente. É uma exemplo. consulta. Uma Tá, consulta normalmente tem vários dilemas, porque normalmente quando nós estamos vivendo, nós temos muitos questionamentos, muitas dúvidas. Nós não sabemos que caminho seguir. Parece que tudo acontece por sorte, mas na verdade acontece pela nossa própria construção. certo. E o tarólogo, aí é que vem a escutativa. Tá, É uma pessoa, é uma terceira pessoa que não está vivendo naquele setor, não está vivendo naquele cenário, que te escuta e te mostra, a partir da ferramenta que ela tem, tá, que normalmente é um tarô. Aqui no Brasil, inclusive é bom, Dani, deixar claro que o tarô é um só. Aqui no Brasil é que nós temos um segundo momento, que é o baralho cigano, tá, que traz para nós uma visão mais técnica do conjunto do tarô. tá bom. Então, mas isso eu vou deixar para quando nós estivermos no meio da nossa conversa, tal, explicar um pouco melhor a diferença entre o tarô e um baralho cigano, Tá bom. que muito se costuma ter aqui no Brasil a consulta para o baralho cigano. Tem muita gente que gosta mesmo. Tá. E o tarô fica no sentido mais psicológico, mais filosófico e traz caminhos para que a pessoa possa, no decorrer dos seus dias, do seu cotidiano, conseguir atingir aquele objetivo que ele trouxe para dentro da consulta. Então é como se fosse, vamos até explicar para as pessoas Sim, entenderem que de repente nunca esteve numa consulta de tarô, né? Ou tem algum receio, o que sim, quer que seja, existe. né? Então eu vou lá, eu vou a essa consulta com um dilema, Sim, geralmente é um dilema, um dilema, uma uma pergunta, pergunta, né? né? E que, na verdade, eu não posso ter a expectativa de uma adivinhação, Sandra. Não, Não. não. O tarólogo, o que que ele vai fazer? Através da leitura que ele vai ter, das informações que o tarô Oferece, oferece, esse tarólogo vai oferecer caminhos. exato, É isso, é isso. caminhos. Caminhos. Muito próximo às questões que a pessoa está trazendo, Tá bom. não é? Então, E aí depois, só te interrompendo, sim. aí depois que você disse, isso vai depois, ao longo dos dias, vai sendo processado, porque você precisa refletir sobre a informação Sim, que lhe foi colocada ali naquela leitura de tarô, né? exatamente. Tá. Porque quando nós estamos com um dilema, nós não sabemos a resposta. Por Uhum. isso que procuramos uma pessoa que tenha uma escutativa, como um tarólogo. Tá. Não é? Porque nós temos aquela questão, aquela situação, não desenrola, não existe uma saída confortável ou favorável que você está precisando, aí você chega e fala, bom, vou consultar o tarô para Tá. ver que caminho que eu vou tomar nisso, porque eu sozinha não estou conseguindo fazer, não é? Sozinha eu não estou conseguindo prosseguir. O que está acontecendo, Aham. não é? E aí, quem é essa pessoa? Quem é esse tarólogo? Quem é por trás dessa escutativa, dessa pessoa que participa, não é? Vai Desse processo conversando aí. e vai encaminhando esse processo. O que que ele tem nas mãos? Ele tem uma ferramenta que ele, ao longo dos seus estudos, consegue atingir um ponto semiótico. Olha a palavra, Dani, é muito importante. É um ponto semiótico que faz com que o significado e os símbolos que estão envolvidos naquele desenho traga para ele
mensagens possíveis de ser interpretada para aquele caso daquela pessoa. É aí que está o ritual do tarô. Percebe? Certo, Então, certo. quando nós pensamos sobre o tarô, nós temos que perceber que é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que nos dá condições de desenvolvimento interpretativo, intuitivo, no qual chegamos a conceitos muito singulares dentro de uma disciplina, vamos dizer, de uma ciência que é a semiótica. É aí que entra o estudo racional com o estudo intuitivo. Aí, isso que eu ia chegar agora para você. E aí, então, com esse estudo, né, que a gente está colocando aqui, para cada pessoa é uma leitura diferente, Sim, certo? sim, Porque cada pessoa é diferente, cada exato, pessoa tem um questionamento diferente. sim, Então, obviamente, vamos supor, eu posso ter uma leitura, um direcionamento feito por você, sim, o pessoal que está aqui conosco vai ter outra leitura, porque sim. você está fazendo uma escutativa para a minha pergunta, Exatamente. certo? Porque, veja bem, o tarô compõe 78 lâminas. Tá. Essas lâminas são elaboradas por um artista, não por um tarólogo, por um artista. Ah, Esse artista traz figuras e componentes e detalhes que vão formar uma especificidade naquela lâmina. tá. Tá? Então, nós temos, por exemplo, muitos artistas excelentes que fizeram trabalhos maravilhosos. Por isso que eu trouxe aqui 3 tarôs diferentes, não é? Sendo que 2 são do mesmo autor e do Tá. mesmo desenhista, o mesmo ilustrador, e um completamente diferente. Tá? Para que você possa entender que existem a mesma composição de 78 lâminas, com artistas diferentes e conceitos semelhantes. Este é o detalhe. Então, por exemplo, para quem está vendo aqui, né, a Sim. imagem, Sim, nós temos um dourado, sim, né, lâminas douradas. exatamente. O outro, para quem está no Spotify, não tá vendo, né? Mas é Sim. um verde com sol. É isso, é São um sol. são Sol, sóis, né? são São sóis. 5 sols aí, né? Em cada Sim, lâmina. E o outro também é uma lâmina verde com uma com mandala. mandalas, Com uma né? mandala. Esse daqui são as costas do tarô. Isso, é. Se eu virá-las, todas elas têm mais ou menos a semelhança, Tá. mas têm significados diferentes. Aqui eu estou com 2 autores. Eu estou com Waite, Edward Waite e Pamela Smith. Edward Waite é que montou e é um tarô muito tradicional, que é o tarô do Waite, é um tarô original do Waite, em 2 composições, no dourado que você falou Tá. e no tom azul, que foi o último que você comentou, que tem a Certo. capinha como uma mandala. Esses 2 tarôs são do Edward Waite e Pamela Smith. E o do meio, que tem os 5 sóis, como nós comentamos, é de Ciro Marchetti. É um outro autor, é um outro desenhista, é um outro artista, Tá. que compõe debruçado nos estudos de Edward Waite. Quem é Edward Waite? Edward Waite é um maçom do século passado, retrasado. Nós estamos no século XXI, século XX, século XIX. 19. Finalzinho do século XIX, início do século XX. E ele fazia parte da Golden Dawn, é um inglês. Uhum. Junto a ele tinha a Pamela Smith, que era uma ilustradora. E ele encomendou a ilustração do que ele compreendia desse tarô, como ele montou esse tarô. Tá. Quando nós pensamos num tarô, o tarô ele tem vestígios desde o Egito, passa pela cultura muçulmana, entra na Itália, na mão dos romanos, passa pela Grécia, entra na Itália novamente, no século XIX, passa pela França, chega na Inglaterra. Então, o tarô é um conjunto, é uma prática de escutativa.
desde os primórdios. E é engraçado, Sandra, que você está falando aí, me veio uma imagem, porque lá desde o Egito, Sim, do tempo do faraó, sim, o faraó recorria às pessoas que tinham o domínio do tarô, né, para exatamente. tomar algumas decisões, não é? Exatamente, sim, Então, isso é muito antigo, muito. é uma prática mais do que milenar, não é? E o que eu acho interessante que você está colocando aqui, até de forma mais informal, o tarô é baseado em estudos. Posso até chamar uma Sim, ciência, sim, né? É uma a ciência, a tarologia. tarologia. Não Tarologia. é algo, não, vamos fazer adivinhação. Porque nós Não, temos que diferenciar, eu acho que isso é importante, é, daqueles que fazem tarô como adivinhação e aqueles que, como você, é um estudioso da tarologia, certo? exatamente, sim. Então, existe essa diferença. Existe essa diferença, mas existem funções. Tá, Veja bem, o tarô, por muito tempo no Brasil, foi um momento de preconceito. tá, Houve muito preconceito com o tarô. E ainda existe tá, muito preconceito, porque está ligado culturalmente a adivinhos, a situações de charlatanismo. tá. Mas isso caiu por terra desde 1930 no Brasil. Em 1950 começou-se a ter a Constituição, não é? Visando a manutenção e o cuidado com esta prática. Hoje nós temos um sindicato muito forte e é considerado como profissional. As pessoas podem assinar carteira como tarólogos. Tá. Então, existe todo um cuidado que isso na Europa já é prática, jamais Foi questionado, foi né? Enfim. questionado essa situação, mas houve um momento aqui no Brasil e alguns lugares que houve um preconceito, Tá. levando a um grupo, né? E aí temos que ter muita cautela para falar, porque tratamos de um grupo civilizatório, que são os ciganos. Então, eles mostram que o tarô vinha do cigano. Tanto é que aqui no Brasil tem o nome baralho cigano. E faz toda uma confusão com o tarô de Lenormand, que é um tarô francês. É uma técnica de aprendizado do tarô tradicional que Madame Lenormand praticou e ensinava os seus alunos. E é justamente essa técnica mais, vamos dizer, comprimida, não é? É que trouxe um estudo mais adequado ao tarô. Uhum. Há muito tempo, Dani, o tarô era visto como uma brincadeira de corte. Tanto é que eu vou virar algumas lâminas aqui para você ver. O tarô é dividido em 78 lâminas, Tá. sendo que 56 são de cotidiano. Aí a gente tem que voltar rapidinho para o Egito, Uhum. porque no Egito nós tínhamos essa divisão de classes, Certo, que isso. são as pessoas que lidavam com o cotidiano e os grandes, o O faraó e faraó, todos os exatamente. sacerdotes e tudo mais. Então nós temos uma corte superior que lidava com as questões filosóficas Tá. e as pessoas no seu cotidiano, Pro dia a dia. para o dia a dia. Tá. Então, são duas regras. A regra do pensamento filosófico para quem era de elite e Hum. o cotidiano para quem trabalhava para essa elite. Então, nós vamos ver isso muito claro no tarô. Então, ele é dividido entre corte, o cotidiano, que forma 56 lâminas, e 22 para a alma, para a especificidade filosófica, para os pensamentos mais chegados a Deus, vamos dizer assim. Tá. Só que chega num momento em que as civilizações se cruzam, não é? A história da humanidade passa por imperadores, passa por colonizadores, não é? Passa por guerras. E o tarô permanece nessa mesma composição. Só que chega um momento em que tudo isso cai por terra e o tarô vira uma brincadeira portuária. Ah, Quando chega na brincadeira portuária é que nós vamos ver situações diferenciadas. E aí nós já estamos na Idade Média
Tá. E algumas coisas precisam ser escondidas. Como, por exemplo, as 56 lâminas, monta-se algumas da corte, que é o rei, a rainha, o pajem, o as, não é? E os outros todos são colocados como composições simbólicas, mas tratam do cotidiano das pessoas. Uhum. Esse que deu muito claramente a composição de um desenho específico chamado Tarot de Marseille. Marcele, na Exato, França. na França, e era um jogo portuário. Tá. As pessoas saíam além mar. É, porque Marcele é uma cidade portuária. Exatamente. Tá. E tinha o Tarot de Marseille, que eram para os navegantes, para os comerciantes, para aqueles que saíam além mar, porque não sabiam se iam voltar. Eles viviam nas Que caravelas. interessante, Então, Sandra. os dilemas eram outros. Sim. Os dilemas é: vou perder a minha mercadoria? Como devo conversar com tal pessoa? A civilização, eu terei um ataque? Então, são essas as questões que se dão em Marseille. Percebe? Percebo. É muito interessante o jogo, a O ferramenta, o caminho. O caminho caminho. que o tarô tomou até o momento que nós estamos hoje, que é o século XXI, no qual as pessoas trazem problemáticas psicológicas, não é? Problemáticas materiais, Espirituais. espirituais, para dentro do tarô. Mas antes as perguntas eram muito mais cotidianas. Cotidianas. E eu tenho um segredinho para te contar. Diga. Ah, esse é gostoso. É. Quando nós pensamos sobre o tarô, nós achamos que era uma coisa, como a questão francesa, principalmente o tarô de Marseille, nós vamos encontrar um tarô da corte. Napoleão Bonaparte, não é? Nós vamos encontrar Napoleão era um jogador de tarô. Sim. Ele adorava o tarô. Porque ele era Porque ele estrategista também. Ele ganhava as guerras com o tarô. Este é um Sandra, detalhe histórico isso eu não maravilhoso. sabia. Maravilhoso. Então, estudando o tarô, você descobre muitas questões da história e do cotidiano do ser humano através dos estudos do tarô. Por isso que eu sempre indico um curso de tarô, para que as pessoas possam se conhecer e conhecer a história da humanidade, porque nele conta-se a história da humanidade. Nossa, Sandra, é interessante. Assim, vamos só dividir aqui, porque eu tenho tanta coisa para falar com você. Ai, que coisa boa. Só para você falou, mas só para ficar claro, então qual que é a diferença entre o tarô e o baralho cigano? Para que as pessoas que estão, né, nos acompanhando aqui entendam que você até disse, né? Eu vou explicar qual é a diferença. Qual que é a diferença, então? O baralho cigano, ele traz uma técnica estratégica, objetiva, clara, direta, intuitiva. Perguntou, pá. Tem a resposta. Inclusive, muitas pessoas que jogam tarô, às vezes até escolhem jogar o tarô e não jogar o baralho cigano. Por conta dessa objetividade. Dessa objetividade, dessa clareza, e você não tem como não falar o que a pessoa perguntou. A resposta vem imediatamente. Então, é muito interessante. E quem desenvolveu esta técnica foi exatamente Madame Lenormand, francesa. Aquela francesa que você falou há pouco. Aquela francesa, que também jogava com tarô de Marseille e trabalhou muito para que as perguntas dela fossem respondidas com muita objetividade. Porque ela estava da história que você acabou de falar. Sim, por conta de Napoleão Bonaparte, por conta de Maria Antonieta, por conta de todos os que passaram por ela. Porque não podia ter dúvida, né, Sandra? Não podia ter dúvida, tinha que ser estratégico. E não podia versar muito uma questão psicológica, porque nós estávamos com uma família real, uma corte ameaçada pelos burgueses franceses. Exatamente. Nós não podemos esquecer que nós temos aí um socialismo fortíssimo na França. E veio logo depois de Napoleão. Então, e Napoleão traz esse jogo, né, da sociedade, da direção, da liberdade. E o francês é muito isso. Então, nós temos que observar também a queda da Bastilha. Isso tudo o tarô está observando. E Madame Lenormand traz, então, um pocket, um
um tarô menor, um tarô mais objetivo, ela diminui bastante essas 78 lâminas, não é? Na verdade, ela joga com 36 lâminas. Olha que interessante. E muito objetiva, muito intuitiva. Então, quando nós vamos aprender o baralho cigano, que na verdade é o tarô da Madame Lenormand, que chega no Brasil entre as bolsas das mulheres, principalmente das mais velhas, das portuguesas muito sábias, traz o baralho cigano. E este baralho cigano é que dava a estratégia para a condução dos escravos nas grandes fazendas brasileiras. Só que para não chegar a uma situação de preconceito, ela ensinava uma ama, uma escrava muito perto dela. E ela ensinava e a pessoa começou a jogar. E aí se torna um baralho intuitivo, um baralho de desenvolvimento da intuição, um baralho que mostra a capacidade estratégica que está escondido dentro de nós. Eu ia te perguntar isso agora. Então, por exemplo, para as pessoas entenderem, né? Para quem nunca, de repente, fez uma leitura de tarô, tem curiosidade, é sobre isso. Então, você tem um questionamento, as questões que você gostaria de ter, a direção, Sim. né? A direção. Aí, obviamente, o tarólogo coloca as direções para você, os possíveis caminhos. Sim. Mas aí, como você disse um pouquinho no início ali, cabe a você refletir sobre essas informações Sim. e traçar a sua estratégia pessoal. Exatamente. Certo? É sobre Porque isso. é não só sobre isso, Dani. Antes de mais nada, o tarô, a taróloga, não vai não vai desrespeitar o seu livre-arbítrio. Perfeito, Sandra. É isso que eu ia te perguntar também agora. Nunca. O livre-arbítrio. Jamais. 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 Isso é intocável. Tá. Porque o que o tarô traz para nós? Traz uma dimensão de caminho, uma estrutura de caminho. E não adianta perguntar, vai dar certo? Não, se é um caminho, trace, observe, Faça, né? faça e se reconsulte, não é? Se avalie, porque a vida é da pessoa. O sistema de entendimento também do que foi tirado na consulta também é da pessoa. Isso não tem como um tarólogo tocar naquilo que ela interpretou da fala do tarólogo. Nós temos e aí vem a fragilidade do tarólogo, né? Que nós confiamos no nosso ouvinte. Nós confiamos no nosso consulente. Porque nós damos uma interpretação, construímos com ele naquele momento, naquela uma hora, construímos o cenário juntos. Isso. É de mãos dadas que nós construímos uma sugestão de caminho, porém, nós confiamos na lucidez da pessoa que nos escuta. Nós confiamos na visão de mundo da pessoa que nos escuta. E a partir daí, da visão de mundo de cada um que está escutando, por isso que se fala consulente, é que a vida da pessoa pode ser transformada pela leitura ou não. Ou não. Ou não. Se ela vier com aquela expectativa de que ela não adivinhou as coisas, realmente Pronto, aí não vai acabou. adivinhar mesmo, né? Não é por Acabou. aí. Temos experiências numa consulta de tarô que as pessoas fazem perguntas para testar o tarô. Testar, por teste. Vai fazer um cenário de dúvida que a pessoa já tem a resposta. E quer saber se realmente a taróloga pode adivinhar ou não a resposta daquilo que perguntou. Isso é uma falta de respeito. Porque não é sobre isso. Não é? Uma consulta é um caminho, como eu sempre digo, as pessoas se dão as mãos, me dê a mão para que eu possa lhe ajudar e você também me ajudar, porque sua história é muito importante para mim. Eu também aprendo na consulta.
E é tanto interessante. quanto o consulente. Então, é interessante você estar falando, Sandra, porque toda a história que você contou aqui, o Sim, porquê do tarô, por que ele foi criado e assim por diante, desde lá do Egito, existe uma seriedade, muito grande. não é? Muito grande aqui. Sim, Então, isso não pode ser banalizado, não, não mesmo. não. Não pode ser banalizado nem pelo tarólogo, nem pelo consulente, não é? Sim, Então, realmente aquela. É uma jornada também de autoconhecimento que você pode fazer através do tarô, lembrando do seu livre-arbítrio que você disse aí sim, e que você é livre. Se você sim. passou por uma consulta e aí, de repente, lá, olha, achei que não significou, por exemplo, nada, Não me satisfez? tudo bem, segue a vida, Sim, né? Segue a vida. Eu você acho que é, passou por uma belíssima experiência. sim, mas segue a vida, se E você achou segue que a não, vida, né? sim. Agora, eu queria, até para a gente equilibrar o nosso tempo, eu queria falar um pouco sobre o seu livro, o seu lançamento do seu livro. Sim, Meninos, se vocês pudessem colocar o vídeo para nós sobre o livro, sim. e aí a Sandra vai falar sobre ele um pouco para nós, do que ele trata, né? Então, olha, desintoxicação do ser, que fala sobre a desparasitação emocional e espiritual. O Sim. que é isso, Sandra? Isso vem do curso do Ritual do Tarô, Dani. Tá, Este é um livro no qual eu trabalho tá. técnicas que dão conta da desintoxicação das pessoas quando elas estão ligadas intrinsecamente na ajuda das outras pessoas. Esse livro trata-se da desintoxicação do tarólogo. Ah, Trata-se da desintoxicação do psicólogo, da desintoxicação dos médicos, da desintoxicação de todas as pessoas que estão trabalhando em grupo e que têm uma relação cotidiana de comunicação com outras pessoas, outras vibrações e experiências de vida. tá. Por que eu fiz esse livro? Isso. Exatamente para os meus alunos que vão começar a trabalhar com profissionais de tarô. Tá. Eu fiz esse livro para mim. Eu fiz esse livro para todos os tarólogos e para todas as pessoas que lidam com as pessoas. Por quê? Não só sou taróloga, mas eu sou radiestesista. E eu entendo, tenho a concepção de que as energias convivem num campo vibratório. Uhum. E esse campo vibratório, existe uma intersecção de energias, que elas podem se esgotar de uma hora para outra, elas podem fixar-se em outras pessoas, na aura, por exemplo, das pessoas, ou nas energias das pessoas. E muitas vezes as pessoas se comunicam pela dor. Nem todos nós nos comunicamos pela alegria. Nem todos nós abraçamos de coração aberto para poder aconchegar as pessoas. Muitas vezes a gente abraça por necessidade, por carência, por desejos. E é exatamente aí que nós encontramos uma simpatia vibracional que pode ser negativa. Perfeito. Este livro muito me fez fazer rápido por conta logo depois da pandemia e por ver muitos médicos adoecerem por burnout, por outras doenças, inclusive pela própria Covid. Porque ali se trocou muita dor e nós não tivemos mecanismos e nem condições de tratar a desintoxicação do campo vibracional das pessoas que abraçam, que acolhem, que aconchegam, que curam. Nós não tivemos. É verdade. Isso é verdade, Sandra. Você entende, Dani? Entendo. Então, eu me debrucei por muito tempo dentro de estudos de grandes pensadores
sobre este assunto. Inclusive, cada parte, cada capítulo desse livro, eu não fiz como normalmente na academia se faz. Joga a referência bibliográfica lá para o final, Sim, sim. misturado tudo, Sim, sim. né? E fica só aquele índice Aham. certinho. Não. Cada capítulo tem a sua referência bibliográfica, porque se você quiser aprofundar sobre aquele assunto, sobre aquela prática, você está ali com o autor, você pesquisa um pouco mais, você tem acesso. São toda a referência bibliográfica, eu fiz questão que todas as pessoas tivessem acesso pela internet. Eles podem acessar os artigos, eles podem acessar os livros, para que, se houvesse uma curiosidade um pouco maior, tivesse a oportunidade de progredir nos seus estudos. Então, são mais de 70 práticas. Eu não fiz um livro de poesia, de romance, não fiquei contando, não. Eu fui muito clara no conceito, inclusive, o primeiro capítulo é a conceitualização sobre desparasitação, sobre desintoxicação, a diferença entre desparasitação material física e a desparasitação espiritual e emocional. Eu conceituo o poder emocional, conceituo o poder espiritual, para que a pessoa pudesse, junto comigo, caminhar nesse cenário, porque eu sou uma taróloga. Eu pego na Na mão mão. do meu consulente. Então, eu pego na mão do meu leitor. É interessante que você está colocando aqui, porque, me permita, no Projeto Aurora, Sim. eu falo muito isso para as pessoas, que nós somos energia. Sim. Engana-se quem acha que nós somos apenas o corpo físico. Nós somos energia. Nós vibramos. Sim. Nós temos uma vibração que ela é peculiar a cada um de nós. Né, Sandra? Vai me Exatamente. corrigindo se eu estiver falando Não, bobagem aqui. você está correta. E aí, de acordo com o meu estado vibratório, eu posso estar vibrando de forma mais positiva ou negativa, chamando superior a inferior, eu vou atraindo esse tipo de vibração, Exatamente. né? Para que semelhantes se unem a semelhantes, né? Pode falar, Sandra. Perfeito. É aí que nasce o livro. Isso. Semelhantes atraem Atraem semelhantes. Na hora que, por exemplo, você está no médico, você fala, doutor, eu estou com dor de garganta. Tá. Este médico abre a sua boca e quer, na dúvida, para contextualizar, para ter certeza e avaliar a sua dor de garganta, ali ele sentiu a sua dor. Ali ele torna o campo vibracional semelhante e compatível e simpatizante ao doente. E se este doente estiver abduzido, vamos dizer assim, é uma palavra Sim. pesada, mas eu acho que todos entendem, né? Por algum aspecto comprometedor que ocasionou o esquecimento de tomar água, de escovar o dentinho, de fazer as práticas de profilaxia para não adquirir uma bactéria, tá? Porque quando você está muito atormentada, que seu campo vibracional está baixo, está denso, você esquece dos cuidados naturais, dos cuidados básicos do seu corpo. E aí a gente está falando, e aí por exemplo, adoece. isso, e aí vamos supor, só para as pessoas entenderem, a depressão. A depressão. A depressão é um estado vibratório que você está relacionando aí. Denso, Baixo, denso, baixo. super denso. Pesado, é isso que você está Pesado. querendo dizer. E né? aí nós temos companheiros Sim, depressivos. junto com a gente. Junto com a gente, porque nós alimentamos, nós somos seres de comunicação, nós nos comunicamos em vários níveis, tanto aqui no material, em sociedade, quanto espiritual, o tempo todo. Não tenha dúvida, Dani, nós não estamos sozinhas aqui. Não, eu não tenho nenhuma. Não estamos sozinhos, tá? Nós estamos em comunicação. Cada ideia minha é um tipo de comunicação que eu estou passando. Nada aqui é por acaso, não. Nós já recebemos o porquê estamos falando sobre isso. Nós temos consciência disso e é necessário a gente ter essa consciência. Abrir um pouco o campo para ter uma ideia integrativa
de que você é matéria, você é espírito e você é emocional, para que você possa ter cura e não adoecer outras pessoas que têm uma simpatia. Olha, veja bem, estava falando aqui no nosso exemplo de um médico. Exato. Esse médico estava avaliando o doente, mas chega um momento que ele pode ser simpático ao doente e contrair a dor de garganta. Por exemplo. Por quê? Porque chegou um campo vibracional semelhante, deu densidade no campo vibracional desse médico, ele contraiu a bactéria. Ou ele contraiu a depressão, ou ele contraiu a dor de cabeça. Então, e nós vimos muito isso na época da pandemia. Uhum. Isso ficou muito claro para mim. Foi por isso que eu me debrucei e falei assim, não, agora eu tenho que sentar e fazer alguma coisa. Mesmo porque, dentro do curso do Ritual do Tarô, eu preparo o tarólogo para recepcionar pessoas densas. Sim. Então, eu preciso que esta pessoa tenha condições de se cuidar, de se desintoxicar, para poder fazer o atendimento de outras pessoas. Então, isso é muito importante. E aí, eu simplesmente dimensionei, extrapolei esse meu cuidado com o meu aluno, meu cuidado com o meu curso de tarô para outras áreas. E aí que nasceu desintoxicação do ser, desparasitação emocional e espiritual. Para todas as pessoas terem Todas. acesso. Sem exceção, né? Sem exceção, sem exceção. Então, lá nós temos práticas criativas, de imagens, de som. Eu ensino a rezar, eu ensino a elaborar uma comunicação com seu eu espiritual, porque nós temos esse eu vibrando o tempo todo e muitas vezes nós rejeitamos o conhecimento sobre este eu que está dentro de nós. Não é só as questões religiosas, é para além das religiões. Além, exatamente. É a minha intimidade, é a sua intimidade que eu estou falando. É disso que se trata. A cura e a desintoxicação trata-se da limpeza, organização e a integração do eu material, eu emocional e eu espiritual. Nossa Senhora. É isso. Sandra, você vai ter que voltar. Eu já vou deixar o convite que você precisa voltar. Sim, volto sim. A gente começando a caminhar para o final. Tá. Porque conversa boa passa muito rápido. É muito rápido. Mas assim, eu acho que para a gente ir finalizando e fechando, se você pudesse dar, por exemplo, uma dica extremamente valiosa para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Como é que eu consigo esse equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual? Tá. Aqui no Brasil, é importante a gente entender que nós gostamos de rezar. Tá. Gostamos de rezar. Nós gostamos. Chega uma hora, você pode estar com dor de cabeça, brigado com a família, tal, mas, meu Deus, nós falamos isso. Sim. Meu Deus. E essa palavra, meu Deus, já é uma oração. Então, se você continuar o versinho, né? Abençoado seja o meu dia, meu Deus, porque me colocastes aqui neste país maravilhoso para eu aprender esse maravilhoso desafio que é viver. Isto é uma oração, Dani. Isto te limpa. Isso te agrada, agrada seus ouvidos, agrada a sua circulação sanguínea. Isso agrada o seu espírito. Porque a nossa cultura é uma cultura de oração. É uma cultura de fala. É uma cultura que nós desejamos. Tanto é que no nosso dicionário tem Oxalá seja assim o que está para vir. Não é? É assim que nós somos. Então, o que peço, um recado gostoso para você que está me vendo, que você está me ouvindo, faça sua oração interna. Faça seu verso. Nós temos mania de ser poetas, cantores. Nós gostamos de carnaval, gostamos da música, do samba, da poesia e de tudo mais que trata-se do carinho da alma. Vamos rezar. E rezar é simples. É só você fazer um versinho para você mesmo, para o seu eu espiritual, para o seu eu emocional. Agradeça, sorria pelo seu dia, mesmo que dê vontade de chorar. Que bom
você aprendeu a chorar profundamente. E isso vai te fazer forte para amanhã, para o dia seguinte e o dia seguinte. Brasileiro é isso, Dani. Brasileiro é isso. Sabe? É disso que se trata. Como eu adoro essas palavras na sua boca. É disso que se trata, exatamente. É disso que se trata. Eu sempre falo isso, é disso que se trata. Então é isso. Eu acho que aprender a rezar é o que mais vai ajudar a desintoxicar as pessoas, porque une o emocional, une o material, que é aquele momento em que você para pensar racionalmente, e une também o seu espírito, que por mais que você não conheça como seja, por mais que você dê nas mãos deste Deus maravilhoso, seja ele qual for, ele existe. Sim. Seu espírito existe. É aquele que nós falamos, não sei para onde eu vou quando eu morrer. Mas, no fundo, a gente tem esperança de que vamos sobreviver além desse corpo maravilhoso que está à disposição de todos os dias na nossa vida. Né? Eu posso te provocar? Pode. Lógico que eu quero, na verdade, assim, antes da gente ir encerrando, se você pudesse, falar que sim, né? Lógico. Será que você poderia tirar uma carta de cada sobre o sentido, de repente, dessa conversa hoje, né? Para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, para as pessoas que estão aqui conosco, de repente. Faço assim. Vou fazer uma leitura rápida, simples, no qual eu desenvolvo no curso de tarô, tá? E no curso de tarô, principalmente o ritual do tarô, eu tenho uma metodologia. Um método chamado método celestita, no qual mexe com essa integração, tá? Entre material, espiritual e emocional. E normalmente eu faço essa leitura, pode ser com um tarô só, Dani. Eu trouxe 3 porque eu sou professora de tarô, então didaticamente é mais fácil você observar em 3 tarôs diferentes, não é? A situação do emocional, do material e do espiritual. Então aqui eu peço, você me fala uma pergunta para eu poder fazer essa leitura para você. Stephanie, faça uma pergunta. Samuca, quer fazer uma pergunta? Deixa, não. Aí o pessoal não quer fazer pergunta agora. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como é que é. No final, no momento da consulta... No momento que o pessoal tem aqui a oportunidade, o pessoal não está fazendo, mas eu vou fazer então. Por favor. Eu quero saber, por exemplo, vou colocar, né, em termos mentais, o que todo mundo, de repente, está aqui hoje, qual seria a sua orientação para o nosso... emocional, né, mental e espiritual, acho que é isso, uma orientação. Você quer uma orientação para hoje, para essa semana, uma orientação para a vida? Para a vida de quem está nos ouvindo, ouvindo. Uma orientação. Uma orientação para a vida no geral. No geral. Tá? Então, eu vou fazer no método celestita, como eu ensino para os meus alunos no ritual do tarô. Então, uma orientação para todos que estão nos ouvindo e vendo, no campo material. Tá? Então, já separei aqui a lâmina do campo material. Uma lâmina para o campo emocional e psicológico, para todas as pessoas que estão nos vendo. Então, uma orientação. Isso. E uma mensagem espiritual, que é o campo, não é, do meu dourado, no qual todos receberão uma mensagem coletiva. Espiritual. Então, aqui eu vou separar o meu tarô, não é? Para que vocês possam ver e ouvir, não é? A interpretação dessa pergunta tão maravilhosa, tão ampla, tá? Normalmente, nós fazemos perguntas mais fechadas. Não é? Mas esta ampla já dá condições da gente observar bem. Porque aí, na verdade, como tem milhares de pessoas nos vendo, nos ouvindo, né? Então, para que a gente seja... bastante... né, concisos. Isso, exatamente. Então, aqui eu tenho 3 lâminas, como vocês estão vendo. Campo material, campo emocional, campo espiritual. Do campo material, aparece a nosso as de espadas. Mostra ali, para a câmera ver ali, Sandra. O as de espadas. Então, esse aqui, Dani, faz parte dos 56 arcanos menores, não é, do tarô.
Tá. que é do cotidiano. Olha que interessante, você me fez uma pergunta, eu coloquei no material Sim, para todas as pessoas, exato. não é? E este as de espada está ligado à intelectualidade, ao conhecimento, às práticas e técnicas que pode acontecer. Então, quem está me ouvindo, quem está me vendo, observe bem a sua vida na técnica, no que você aprendeu, estude, se melhore, aproveite seu tempo para pesquisa, para estudo, para interiorizar no seu campo material alguma, vamos dizer assim, alguma técnica que lhe ajude a viver melhor. E as técnicas estão no mundo dos estudos, está no mundo do aprendizado. E a espada é um aprendizado. E ela Perfeito. vem do divino, por isso que é um as. Se você observar direitinho, é uma mãozinha vinda das nuvens com uma espada, não é? Olha que interessante aqui. E aqui nós temos o horizonte, a terra, já inclusive bem edificada entre a emoção e a É a razão, razão, entre exatamente. o mar e a E a terra. terra. Então, vem do divino o conhecimento, e o conhecimento trará conforto, tecnologia, paz, racionalidade, não é? Retirada de doenças, e é isso que traz para nós no campo material, para todos nós. Conheça, estude, Estude. pratique as técnicas das suas experiências, se melhore, aproprie-se do seu saber. No campo emocional, para todos nós, olha que coisa maravilhosa. No campo emocional, eu estou falando para todas as pessoas. Como o Brasil gosta de trabalhar, né? Olha que coisa linda. De novo, um 6 de paus. Aqui eu posso prever, e vocês podem ver com muito Lucidez, cuidado, sim, não é? clareza. Muita clareza, tá? Paus significa trabalho, trabalho. É o momento da energia fogo. É um momento em que você consegue edificar, construir um mundo melhor através daquilo que você sabe fazer e doar e trocar e distribuir, compartilhar com a sua sociedade. E aqui o 6 de paus é o júbilo, é a festa, é a alegria, é a realização através do trabalho. Então, o que eu peço a vocês é que comemore todos os dias o dia do seu trabalho. E para quem ainda está desempregado, esta lâmina aqui traz para você a possibilidade de ganhar um emprego. Então, por favor, distribua o seu currículo, sabe? Seja estratégico, porque no campo material nós temos aqui a técnica, a espada vinda de Deus, não é? Vinda do universo para você. Então você sabe fazer. Você tem técnica, você sabe fazer. Agora, coloca aqui no seu emocional a estratégia para que você consiga um emprego que lhe conforte, que lhe traz paz, para você continuar se desenvolvendo no planeta. Isso aqui é para todos os brasileiros que estão aqui me ouvindo, vendo, não é uma tiragem específica para você. Se você está em casa, desempregado, não é aquela desempregada, aquela situação que você não sabe o que fazer, para, respira, pensa. Você sabe, sim, fazer muitas coisas boas. Então, agora, no seu emocional, tenha coragem de se mostrar. Tenha coragem de se colocar lá fora e falar: essa guerra eu ganho. E para quem está empregado, cara, moça, moço, boa sorte, que você está com tudo, tá? Não deixe de comemorar todos os dias por você ter um trabalho digno a fazer, tá? Então é isso. Bom, agora um recadinho do campo vibracional, angelical, de A gente Deus, E aí a gente vai, espiritual. e a gente vai fechando com essa mensagem. Sim, esta mensagem A é última. maravilhosa. Qual que é essa da Gente, carta linda? ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Aqui Ah, eu digo a você, Dani, é uma mensagem linda dos anjos, do universo, de Deus.
É do outro lado da margem do rio que eu te encontro. É lá que está a sua mão e a minha mão para se encontrar. Pegue todo o seu conhecimento. Venha me ver. Eu lhe aguardo. Pratique o que você já aprendeu. Mantenha-se firme, olhando as margens do rio. Tenha foco e objetividade, porque do outro lado eu te espero de braços abertos. É assim. Sensacional. Sandra, para quem quiser te achar pelo Instagram, qual que é o seu Sim. Instagram? Vamos lá. Eu tenho o Instagram, que é o @Ritual do Tarô, no qual eu tenho dedicado este Instagram para o aprendizado do tarô. Eu abro para os meus alunos, abro para os futuros alunos. Eu tenho uma página, um site, que é o www.ritualdotarô.com.br. Ali você vai conhecer todo o curso como tarô. E se você quiser consultas, eu também estou no Ritual do Tarô. Você só colocar lá na DM, Sandra, eu quero fazer uma consulta de tarô com você. E rapidamente a minha equipe já te coloca na minha agenda e nós já vamos conversando, porque eu sou ativa nisso. Muito. Presencial, eu não deixo de atender. Eu faço atendimento presencial para quem está aqui no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, e faço online. Portanto, não tem desculpa. Não deixe o seu dilema consumir a sua vida. Vamos ver, sempre tem um caminho divino para você continuar o seu desenvolvimento. E quem quiser comprar o meu livro, já está na Amazon, não é? Nós temos o e-book, que é a desintoxicação do ser, a desparasitação emocional e espiritual em e-book. E logo vai aparecer o físico, vou esperar mais um pouquinho aí para o físico, mas vai estar na Amazon, em todos os marketplaces, plataformas digitais, com livre acesso, e eu espero que você goste. Gente, olha, e ela já está convidada a voltar, então logo mais a gente vai combinar uma outra data. Sim. E eu queria agradecer imensamente, fazendo um brinde com você, que delícia. desejando saúde. Diálogo da Dani. Muito obrigada por Gratidão, vir, meu obrigada amor. pela Gratidão. Confiança. Gente, vocês que gostaram, mande depois mensagem aqui para nós para dizer o que vocês acharam dessa conversa, tá bom? Sim. Um beijo, até Beijo, a próxima. queridos.